Agora vamos ao veto. O que é necessário para, se o presidente Lula vetar o projeto, o que é necessário para derrubar o veto do presidente? Não é algo simples no contexto de um projeto de lei. Então, para a rejeição desse veto, é necessário uma maioria absoluta de votos de deputados federais e de senadores, né? Ou seja, seriam 257 votos de deputados federais e 41 votos de senadores para derrubar o veto que o Lula prometeu fazer em relação a esse projeto. Isso é só para a gente ter uma ideia que não basta o veto do presidente, vai ser preciso uma articulação, o governo entrar muito forte, se realmente quiser derrotar essa questão do marco temporal no Congresso. Por quê? Na votação de ontem, se precisa 41 votos para derrubar o veto do presidente, na votação de ontem nós tivemos 43 votos, sim, a favor do marco temporal do Senado. Veja que é mais do que é necessário para derrubar um veto. Eles teriam, portanto, voto suficiente para derrubar um veto. Na Câmara dos Deputados, eu acabei de dizer, são 257 votos para derrubar o voto do presidente. Foi aprovado na Câmara dos Deputados com 283 votos. Então, eles teriam votos a mais para derrubar esse voto do presidente do que é exigido, né, no regulamento, no regimento, na Constituição. O que acontece aí? Claro que se o governo entrar forte e conseguir fazer uma boa articulação, tem que reverter voto, pode ser que gente que não estava presente vá votar, tem tudo isso. Então, veja, como é importante que não apenas que o presidente vete, mas que haja uma entrada muito forte do governo para que isso se reverta no Congresso, porque apenas o veto dele pode ser derrubado votos que, pelas duas votações, parecem ser suficientes para derrotá-lo, né, e para a continuidade do marco temporal. Claro que há toda uma questão que contrapõe ao entendimento do que o STF colocou no seu julgamento sobre especificamente o marco temporal. A questão é que isso gera uma continuidade, né, o Estado brasileiro, né, está dizendo que as coisas devem permanecer e, muito pelo contrário, até incentivam que as coisas que ocorrem hoje nos territórios indígenas, que se configuram em números de violências e de mortes e de estupro, de quase genocídio do Yanomami, que a gente viu, ninguém está inventando, as imagens foram muito claras e muito chocantes, então tudo isso acaba sendo convalidado e até incentivado, né, por essa continuidade do debate a respeito do marco temporal. Esse é o cenário aí em relação a essa questão da forma como o Congresso Nacional está tratando e o Estado brasileiro tratando os direitos indígenas. Muito bem. Do ponto de vista que você trouxe aí, né, Rosa, do ponto de vista da apreensão mesmo dos indígenas, né, dos povos originários, é muito complicada a situação, né? Você trouxe aqui direitinho para a gente a matemática, então, de que, ainda que tenha essa promessa do presidente Lula de vetar esse projeto aprovado no Senado também, que institui o marco temporal para demarcação de terras indígenas, há aí números para a derrubada do veto, né? Mas, como a Rosa já falou aqui também, né, já trouxe aqui a informação também contextualizando, se o governo entrar realmente forte na articulação, a margem é pequena. Dá para virar esse cenário. Muito bem. Informação que a gente traz aqui, então, para você que acompanha a Band News.